Olá, bom dia, queridas pessoas. Graça e paz, paz e bem, shalom, amém, axé. Deixa eu tirar aqui o som do computador. Feliz de estar aqui para mais uma quinta-feira com os nossos minutos de orações. E hoje eu senti de trazer para a gente um tema bem especial. Deixa eu olhar aqui o som. Um tema bem especial que a gente tem ouvido falar muito, né? Às vezes de uma forma não muito entendida, mas que tem tudo a ver com o que Jesus trouxe para nós, com mais uma das coisas que Jesus trouxe para nós, né, com o advento da sua vinda para a Terra. Então hoje a nossa live ela tem o tema de em Jesus a união entre o feminino e o masculino sagrados. Em Jesus a união entre o feminino e o masculino sagrados. É esse o tema. É esse tema acho que tão desafiador ainda para o nosso entendimento, mesmo nos dias atuais. A gente ainda precisa refletir, entender, absorver o que Jesus trouxe para a gente, né? O que antes de Jesus, nas outras filosofias, também foi trazido para a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu vou compartilhar a live avisando para os nossos amigos que nós já estamos aqui e na medida que vocês forem chegando, então nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, a toda a espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, para que possam estar aqui conosco, nos orientando, nos inspirando e mantendo as nossas águas com o santo remédio que vem trazendo bálsamos e fluidos para o nosso corpo físico, espiritual, mental, emocional e sistêmico. Que assim seja. Assim é. Está feito. Então, a gente tem ouvido falar tanto, né, de feminino sagrado, sobretudo de feminino sagrado. Alguns de nós até já ouviu falar em masculino sagrado, mas não é algo que a gente ouve tanto. Perdão, que eu estou olhando aqui para o lado, mas é só para eu aproveitar e compartilhar aqui também, onde eu não consegui um pouco antes. Sobre o masculino sagrado, a gente ainda não conhece tanto, né? Não ouve muito falar. Às vezes é como se fosse proibido falar desse masculino sagrado, né? Como se realmente fosse algo que não se deve ser falado, mas sim um feminino sagrado. Mas muitas vezes um feminino sagrado que também é entendido e absorvido de uma forma equivocada, vou dizer assim. Porque a gente entende, né, feminino e masculino sagrado como se fosse uma guerra, né? O feminino, ele precisa ser honrado, e ele precisa, assim como o masculino,
E a gente fala e sabe muito e entende também, né? Eu tenho feito uma jornada aqui esses dias sobre o resgate desse feminino sagrado, porque foi um feminino muito maltratado, que ainda tem muitas dores, né? Mas a gente também sabe, porque lá atrás já nos foi ensinado, né? Antes de Jesus a gente conhece quanto que outras culturas, né, já traziam a importância do caminho do meio, que Buda trazia para nós, né? Trazendo a sabedoria como o caminho do meio. Lao Tse já trazia também o Yin e o Yang, que é a energia masculina, a energia feminina. O judaísmo, né, através da Shekinah, trazendo essa força curadora da justiça, a plenitude de Deus. O hinduísmo, né, trazendo Shiva e Shakti. Shiva é a energia do masculino, Shakti é a energia do feminino. E Jesus, ele traz para nós, depois desses, lá atrás ainda, Ísis e Osíris, também com essa energia, trazendo a representação através do mito do feminino e do masculino sagrado, e Jesus vem resgatando, ele vem resgatando a mulher que estava preterida, esquecida, renegada, relegada, mas convoca os homens para esse novo lugar, esse lugar onde não cabia mais aquele homem tão próximo do selvagem, do instinto, mas esse homem agora mais amoroso, mais cuidadoso, vou dizer assim, um homem que protege e não um homem que fere. E apesar de Jesus já ter passado aqui há 2000 anos, esse tem sido um desafio ainda muito grande, sobretudo para todas nós mulheres, de resgatar esse feminino sagrado, de entender, de acolher em nós, e esse masculino sagrado que protege. A visão sistêmica traz também, né, corroborando com tudo o que já foi visto, a importância da gente ter o nosso pai e a nossa mãe harmonizados dentro de nós. E o que é esse nosso pai e essa nossa mãe, se não essa energia desse masculino e desse feminino sagrado que precisa estar em harmonia em nós? Porque se a gente estiver nessa briga, e muitas vezes a gente está nessa briga por questões com a mãe, com questões com o pai, e a gente fica em desajuste conosco, né? E quando eu vou em busca desse meu feminino sagrado e eu excluo esse masculino sagrado que também é parte de mim, eu não estou inteira em mim. Não é possível eu estar nesse equilíbrio que trouxe Jesus lá atrás, né? Quando acolhe a mulher adúltera e diz: Eu não vou te julgar, porque ninguém te julgou, só vais e não peques mais. E ele vem trazendo esse exemplo de resgate, porque as mulheres eram apedrejadas até a morte. E ele traz esse homem para esse masculino sagrado que reflete sobre a tua posição de estar aqui em julgamento, né? Porque aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é um convite para despertar essa consciência. Lá na frente, em uma outra passagem, quando ele estava na cruz, ele diz: Mulher, esse é teu filho, para João. Essa agora é a tua mãe, João. O que ele está trazendo novamente ali
né? Essa mulher, esse feminino sagrado que gera, que gesta, que cuida para cuidar desse filho, desse outro filho que fica para ela como os filhos da terra, apesar da ida de Jesus. Mas que esses filhos da terra, representados ali em João, vêm também para esse lugar desse masculino sagrado, que agora deve cuidar e proteger essa mulher, esse feminino sagrado. Não mais naquele lugar de separação, onde aqui vão os homens, aqui as mulheres, onde essas mulheres só estão para gerar. Não, agora é andar juntos. E Jesus trouxe tudo isso para nós, né? Trazendo talvez de uma forma mais clara para a nossa consciência espiritual o que ele queria dizer, o que foi dito lá atrás por Buda e compreendido por um povo, mas que não teve esse alcance para os demais, né? O que o taoísmo trouxe para um outro povo e que talvez conseguiu absorver em partes esse yin, esse yang, esse masculino, essa força masculina, essa força feminina, que precisa estar em equilíbrio aqui em nós, mas não apenas como elementos, mas como verdade que somos, masculino e feminino. Como somos em essência divina e sagrada. E nós, independente do gênero, somos esse masculino e esse feminino sagrado em nós. Mas a partir do gênero que nós escolhemos nascer, eu escolhi nascer menina, eridã, mulher nessa existência. Então esse feminino sagrado em mim, ele será mais exaltado. Assim como aquele que escolhe vir nessa vestimenta carnal masculina, ele tem essa energia masculina também exaltada aqui, mas que não deve estar em briga entre eles, mas em harmonia. E aí Jesus traz honrar a teu pai e a tua mãe. E quando a gente vai honrar nossos pais, a gente precisa começar honrando aqui dentro de mim. Porque Jesus já falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então, para que eu leve amor para os meus pais aqui fora, eu preciso estar sentindo amor por eles aqui dentro, sabendo que eles são parte de mim, porque eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe. A ciência comprova, a visão sistêmica traz, e as filosofias milenares também, quando trazem essa energia feminina e masculina. E não importa se eu não conheci meu pai biológico, se eu não conheci minha mãe biológica, eles vivem em mim. E eu preciso estar em paz com eles. Eu preciso resgatar esses feminino e masculino sagrados em mim, porque só desse lugar de resgate, de completude, eu vou conseguir viver em harmonia aqui fora de mim também. Então, quando a gente traz, né, a importância de manter o que Jesus trouxe lá atrás, resgatando esse feminino sagrado, é resgatar esse feminino sagrado, esse não em briga com o masculino sagrado. Mas é claro que esse masculino precisa estar no sagrado também. E essa é ainda, eu acredito, a briga interna. Nossa mesmo. Porque se eu sou
uma parte, né, de feminino sagrado e uma parte de masculino sagrado, para que eu possa, desse lugar de feminino sagrado, me conectar com outro feminino sagrado ou com outro masculino sagrado, eu preciso estar conectada comigo, eu preciso estar inteira em mim. Porque se eu não estou inteira em mim, como que eu vou estar bem com o outro? E aí eu separei algumas passagens aqui de Jesus para que a gente olhe, para que a gente entenda, para que a gente perceba o quanto Jesus realmente falou em parábolas, muito mais do que nós podemos crer. Ele falou em parábolas o tempo inteiro, mas em parábolas ele falou, ele nos mostrou com a sua atitude a importância da gente honrar esse feminino sagrado e esse masculino sagrado. Deixa eu achar aqui, que é o tempo que vocês também respiram, sentem se querem trazer alguma contribuição. Quem não quiser deixar aqui, pode deixar nos comentários depois na live, tá bom? Se discordar, tá tudo bem também. Né? Jesus e os mestres anteriores a ele mostraram a dualidade cósmica. Jesus a viveu na prática, nos ensinando, assim como cada um dos que vieram antes. Resgatou o feminino sagrado, trouxe o homem para um novo modelo agora de masculino sagrado, não de poder, mas de amor e serviço, e sintetizou a lei de amor que integra ambas as forças. E aí a gente tem, eu tenho aqui, vou trazer. Começando, vamos começar antes de Jesus, né? Mas eu fiz já um breve resumo, mas vamos ver que Buda traz para nós o caminho do meio. E através desse caminho do meio, então a gente encontra a sabedoria. Na China, Yin Yang, na tradição judaica da Cabala, no Gênesis, Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. E na Cabala ele fala da Shekinah, presença divina feminina, em união com o santo princípio masculino, com o santo princípio masculino. A presença divina só se manifesta plenamente quando os dois estão em equilíbrio. No hinduísmo, Shiva e Shakti, a energia feminina e masculina, e Jesus trazendo essa síntese para nós. Deixa eu trazer outras passagens de Jesus que eu separei aqui. A gente tem a lei de amor, onde Jesus traz a reconciliação, né, desse masculino, desse feminino. No Evangelho, o equilíbrio Cristo, ele sempre está harmonizando, né, ou tentando harmonizar essas forças da nossa alma. O amor é de essência divina, e todos vós tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 9, onde Jesus traz esse equilíbrio para nós, e esse equilíbrio também é extensivo a esse feminino e esse masculino sagrado. Aqui dentro, para que aqui fora ele aconteça. Quando Jesus diz, né,
O homem deixará a sua mãe, seu pai se juntará à sua mulher e se tornarão uma só carne. Uma só carne. Porque ambos precisam estar inteiros em si. E a gente às vezes confunde, né? Ah, eu vou achar minha cara metade. Eu já pensei isso, já escrevi sobre isso. Minha alma gêmea, né? É uma alma gêmea, sim. Mas a alma gêmea não é uma metade de um com a metade do outro. É uma alma gêmea porque ambos estão integrados no seu feminino sagrado e no seu masculino sagrado, permitindo que se exalte aquilo que eu escolhi ser aqui, agora. Porque se eu aqui, Eridan, harmonizo o meu feminino e o meu masculino, mas eu escolhi estar, né, mulher, eu exalto esse feminino sagrado. O meu parceiro, que tem harmonia entre o feminino e o masculino sagrado dele, escolheu estar na vestimenta carnal masculina, exalta o masculino sagrado dele. E aí esse masculino e esse feminino exaltados, mas exaltados não no desequilíbrio. Na harmonia, a gente se entende, se ajusta, porque eu trago esse feminino que sabe receber e ele traz esse masculino, essa força masculina que sabe doar, que sabe acolher, onde ora um vai precisar ceder e ora o outro. Mas antes disso eu preciso aqui dentro saber qual é a hora de ceder, qual é a hora de agir em harmonia. Porque esse feminino sagrado é essa energia que acolhe, que traz a indulgência, a misericórdia. Independente do gênero, eu vou precisar em alguns momentos fazer esse movimento de acolher essa minha energia feminina, mesmo que eu esteja nessa vestimenta carnal masculina. Eu posso me deparar em momentos na vida onde agora eu vou acolher, onde agora eu vou precisar ser indulgente. Assim como no masculino sagrado se revela através da coragem, da justiça, na força energética que serve. E que às vezes eu, desse lugar, desse feminino sagrado, vou precisar estar nessa força do masculino sagrado em mim, que vai para a justiça com coragem, para o servir. E é onde a gente vê que isso se encaixa na lei do amor, deixada por Jesus. No capítulo 14, 15, fora da caridade não há salvação. A caridade é em todas as religiões a lei suprema. Evangelho segundo o Espiritismo 14:9. Jesus vive a integração do feminino e do masculino em sua prática de amor, firmeza ao corrigir, ternura ao acolher, coragem ao servir. Equilíbrio entre justiça e amor, integração dos dois princípios. A gente vai ver no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo e fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos fosse feito por nós. Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. Capítulo 11, item 2. Aqui está o equilíbrio, a justiça do masculino, que garante o respeito, e a caridade do feminino, que acolhe e perdoa. Percebe que em todas as passagens de Jesus, ele traz o equilíbrio dessa energia do masculino, com essa energia do feminino, trazendo a importância da gente
está em harmonia com o feminino sagrado e com o masculino sagrado. Em nós. Mas isso não está, eu vou dizer, tão explícito. Está subentendido para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas muitas vezes a gente não tem ainda, a nossa consciência não expandiu, os nossos ouvidos da alma e os nossos olhos da alma não conseguem alcançar a amplitude do que Jesus deixou, decodificando para nós, talvez de uma forma mais clara, para esses espíritos dessa época, esses espíritos que viriam a ser os seguidores de Jesus, o que de forma milenar já foi trazido por outras culturas, por outras filosofias. Aí agora a gente consegue entender daqui, desse lugar. E ele traz a força e a coragem, o masculino sagrado no serviço, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Deus, Jesus, não pergunta ao espírito na hora da morte quanto tempo serviu, mas de que modo cumpriu a sua missão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. O verdadeiro masculino sagrado é agir com coragem, com propósito e em serviço, não com poder ou dominação. Não é mais sobre aquele homem lá do tempo de Abraão. Agora é esse novo homem que vai sim estar nesse lugar, mas a partir de um masculino sagrado, de um feminino sagrado. A misericórdia e o perdão, o feminino sagrado do acolher, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. A indulgência jamais se ocupa dos atos maus de outrem, a não ser para lhes dar auxílio. Ainda menos os divulga, antes os oculta. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Aqui vemos o aspecto material do Cristo, acolhendo e protegendo a dignidade do outro, como no episódio da mulher adúltera. E o primeiro, a lei de amor, síntese do feminino e do masculino. No capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tende do fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor é a força que une acolhimento feminino e proteção masculino. É nele que se encontram os dois princípios, na lei do amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Então, é assim, é muito lindo, né? E é muito profundo quando a gente vê a beleza do que Jesus trouxe para nós, né? Do que outros que vieram antes de Jesus em outras filosofias trouxeram para nós, mas que hoje ainda, 2000 anos depois da vinda de Jesus e milênios depois do que as outras culturas já nos ensinavam, nós ainda estamos às voltas com essa briga dentro de nós, sobretudo, desse masculino e desse feminino, que muitas vezes menina só pode usar rosa, né? Eu tô até de rosa porque hoje eu senti de colocar, mas eu gosto de azul, eu uso todas as cores. Eu sou menina, eu estou nessa vestimenta carnal e a gente sabe que o espírito, a cada encarnação, ele veste a vestimenta
que é ajustada no mundo espiritual, de acordo com aquilo que ele veio viver na Terra. Mas enquanto espírito, eu não tenho um sexo. Eu escolho estar num sexo no momento que eu reencarno. Mas eu não posso dizer que por eu ser menina eu só posso usar rosa, eu só posso querer coisas de menina, se eu tenho esse masculino e esse feminino em mim. E eu não estou dizendo com isso, né, que as crianças que são crianças, e a gente vê o quanto Jesus traz sobre crianças no Evangelho, tem condições espirituais, intelectuais, mentais, de escolher se ela deseja ou não estar num sexo diferente do que ela nasceu. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu quero deixar claro que quando eu faço essa fala de poder sim usar rosa, poder sim usar azul, não estou fazendo aqui um apoio a essa ideologia de gênero que querem implantar na sociedade desde as crianças. Isso para mim, é uma incoerência com tudo, porque a ciência mostra a incapacidade dessas crianças de estar nesse lugar de decisão e fora tudo que Jesus já trouxe para nós. Então, se Jesus nos colocou aqui nesse corpo, ele sabe exatamente o que eu preciso passar, o que eu escolhi passar. E aí não vou dizer, e aqui também não estou condenando ou dizendo que discordo das pessoas que na sua vida adulta, ou início da vida adulta, elas resolvem que elas, apesar de terem vindo num corpo feminino ou num corpo masculino, elas escolhem que não vão exaltar, eu vou dizer assim, essa energia. Não, eu não estou condenando ninguém, não é sobre isso. Se é sua escolha, é sua escolha, é o seu espírito, é ele que sabe, a sua mente, é o seu coração. Mas desse lugar de alguém que está em condições espirituais, mentais, emocionais, intelectuais, de fazer escolha, que não é o lugar onde está uma criança. É simples assim. Simples assim. Mas nem era a ideia de trazer polêmica aqui, né? Não é sobre isso. É só sobre deixar claro o que eu penso, o que eu sinto, e também não é uma verdade absoluta, é o que eu penso hoje. Amanhã possa ser que eu pense diferente. E eu estou aberta. E eu vou chegar aqui e vou falar. Não, agora eu penso diferente por isso, por isso, por isso. Porque eu li, porque isso fez sentido para mim, porque hoje eu entendo, mas hoje, aqui nesse momento que eu estou falando, não é isso que eu entendo, não é isso que eu aprendi, não é isso que faz sentido para mim, por tudo que eu já li e aprendi até agora sobre o desenvolvimento infantil, do espírito, da criança. Então é desse lugar que eu tô falando, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que a gente pode sim estar aqui em harmonia com essas duas partes de nós. E apesar de eu não entrar nessa questão, né? Mas muitas vezes quando as crianças elas estão olhando, né, e querendo ter um nome diferente do que elas têm, ter um sexo diferente do que elas têm, muitas vezes essas crianças, quando as mães, geralmente são as mães, elas trazem uma constelação, ali a gente vê um irmão do sexo oposto que foi abortado, que não foi visto, que foi excluído.
Então, essa criança muitas vezes só está querendo mostrar para essa família que alguém precisa ser resgatado, alguém é desconhecido. Então, a gente precisa realmente expandir a nossa mente, olhar o todo, antes de rotular, sobretudo as crianças, sem que a gente seja capaz de entender o que mais pode estar acontecendo. Aos adultos cabe a responsabilidade sobre as crianças, mas para isso é preciso expandir a mente. E é quando Jesus disse: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ninguém tem a verdade absoluta. Mas vamos para cá que eu trouxe mais umas mensagens. Estou falando muito, vou beber um pouquinho de água. Então, nós deixamos aqui, no Cristo encontramos a firmeza que protege e a ternura que acolhe. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos recorda: o amor é de essência divina e todos vós tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Evangelho segundo o Espiritismo 11:9. O feminino e o masculino se encontram nesta centelha, e é no amor vivido em sua plenitude que a alma caminha inteira rumo à luz. Eu deixei uma mensagem aqui que eu vou postar. Vou postar também nos stories um quadrozinho onde a gente traz, né? Vou dizer de forma cronológica, outras filosofias até chegar a Jesus que já olhavam para essa importância de ter em harmonia esse feminino e esse masculino em nós. Vamos lá. Tanta coisa que não daria tempo para a gente falar tudo aqui, né? Que dá vontade de ficar um tempão conversando, interagindo. Ótimo se a gente fizesse esses minutos de orações no Zoom, ainda que deixasse salvo, né? Para quem não pode na hora, e muita gente não pode, a grande maioria não pode acessar depois, mas no Zoom a gente conseguiria interagir mais, mas também a gente ia se estender um monte, né? Então, vou deixar a mensagem, que ela tá aqui, mas eu vou deixar para a descrição da live, tá certo? Então, queridas pessoas, nesse momento nós vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, por nos acolher, assim como somos, e que possamos daqui em diante nos harmonizar entre esse masculino e esse feminino em nós, em nossos corações, em nossos sistemas familiares, em nossas vidas, para que desse lugar de equilíbrio entre esse feminino e esse masculino sagrado, nós possamos também estar em harmonia com o masculino e o feminino sagrado fora de nós. Que assim seja. Muita paz. E hoje, para quem desejar, às 15 horas, na minha página no Instagram, eridan.a.mourão.terapias, nós estaremos também com a quinta-feira das resoluções familiares,
onde a gente traz um tema que nem sempre é condizente com o daqui, mas hoje vai ser assim, a gente vai trazer esse olhar para o masculino e o feminino sagrado a partir da visão sistêmica e abrir espaço para, se alguém quiser ser constelado lá, a gente também poder fazer isso, tá bom? Então, gratidão, a gente se vê aqui na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã. Até lá, eu vejo vocês.